lado de cá, quando Deus tem coisas grandiosas do lado de lá. É por isso que Deus nos permitiu viver por mais um ano. É porque Deus tem outras coisas para nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Queridos, a vida de Moisés, eu creio que ele serve de exemplo para nós. Sabe por quê? Porque Moisés tentou fazer algo na força do seu braço e não conseguiu. Moisés, então, ele foge, vai para o deserto. É um homem formado, um homem preparado. Imagina um homem desse. Um homem que foi preparado e talhado para ser um legislador, para ser um príncipe. Agora vai viver, e eu não estou menosprezando a profissão, vai viver como pastor de ovelha, num lugar deserto, mexendo com bicho, só com gente ignorante. E depois de um tempo Deus o chama e diz: olha, está na hora de você voltar para fazer aquilo que eu idealizei para você. E ele põe uma resistência, mas Deus o encoraja, e ele resolve aceitar aquele encorajamento de Deus, aquela palavra de estímulo do Senhor, e encarar de novo a situação. Agora eu pergunto para você, depois de um tempo, Moisés sai do Egito, levando aquele povo, e tem a experiência extraordinária de ver o Mar Vermelho se abrir em duas partes. E agora, quando você vê aquele homem sendo aclamado pelo povo, mais de 603 mil homens, cerca de 2 milhões de pessoas, sendo exaltado e aclamado como um grande líder. Talvez alguém pode estar dizendo: poxa vida, que coisa extraordinária, que homem extraordinário. Mas sabe quando tudo começou, queridos? Não foi quando ele conduziu o povo a pés enxutos, passando pelo meio do Mar Vermelho, mas quando ele recebeu aquele encorajamento do Senhor, quando ele aceitou que ele deveria voltar, não deveria ficar vencido ali. Eu estou convencido de que muitos que vivem à margem da história, vivem aquém do Jordão, poderia ter um final diferente, próspero, bem-sucedido e vitorioso, se não tivessem vivido os seus dias presentes em função de um fracasso obtido em tempos passados. Meu irmão, eu não sei nem se alguma coisa te derrubou. E se derrubou, eu não sei o que te derrubou e o que te deixou prostrado e vencido, mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que disse para Josué: levanta-te, no passado, diz para mim hoje, para você hoje: levanta-te também. Resgata a tua autoconfiança em mim e em você, para que a tua derrota hoje se transforme em vitória amanhã. Amém, queridos? Então, a quinta lição que ele aprendeu é: resgate a sua autoconfiança. E finalmente, antes de experimentar aquela esmagadora vitória contra os moradores de Ai, ele precisou fazer isso: voltar à luta, voltar a lutar. Não há vitória sem luta. Foi isso que Deus disse a Josué: eu vou te ajudar, mas você tem que lutar. Não tenha medo de voltar à luta contra o que o derrotou no passado. Desta vez você vai vencer. Não fique pensando na derrota que você sofreu. Pense na vitória que você terá. Capítulo 8, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Veja que coisa maravilhosa, irmãos.
que Deus fala com Josué? Tira os seus olhos do passado, olha para frente. Pare de pensar na sua derrota, pense agora na vitória que você terá. Muitas vezes, queridos, quantos de nós vivemos amargurados porque ficamos o tempo todo pensando na derrota que nós tivemos? Quantas pessoas, quando houve aquela crise imobiliária, quantas pessoas se suicidaram por ter perdido suas casas, por terem tido prejuízos? Quanta gente vive em função da sua derrota? E Deus hoje está dizendo: ei, pare de olhar para a sua derrota, comece a pensar na sua vitória que está aí na frente. Você já imaginou se nós tivéssemos realmente encarnado em nós esta mentalidade, essa visão? Como seria diferente o nosso louvor? Mas muitas vezes, queridos, nós permitimos, não é, que essas coisas fiquem nos amarrando, nos segurando, não é? Esse fato de Josué ter sido vencido por um grupo tão pequeno o deixou abatido e prostrado, porque havia perdido uma batalha. Mas Deus vem ao seu encontro e o encoraja a voltar à luta, dizendo que ele venceria a guerra, mas ele teria que lutar, e foi isso que ele fez. Este fato ocorrido no passado serve de lição para mim e para você hoje, no presente, de que por maiores que sejam as nossas expectativas de vitória, e por mais promissor que seja o nosso futuro, a vitória não virá sem uma firme disposição da nossa parte de lutar. Quanta gente tem aberto mão do seu casamento, de uma vida feliz? Quanta gente tem aberto mão de uma posição melhor no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, na sua vida espiritual? Quando Davi e seus soldados tiveram seus bens e suas famílias levados cativos pelos amalequitas, diz o texto bíblico que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Como eu perguntei outro dia quando falei desse texto, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de chorar até não ter mais forças para chorar. A minha filha já teve, a Damares. A Damares, quando era pequena, era um caso sério. Ela achava que a gente tinha a obrigação de ficar acordado com ela 24 horas por dia. E o médico falou assim: olha, já está na hora dela dormir de noite. E uma época, a Jandira e eu caímos na besteira, aqueles pais de primeira viagem, ela fez uma gracinha por volta de 1h da manhã, mais ou menos, e nós achamos a coisa mais linda, aquela gracinha que ela fez. E rimos e despertamos ali, e ela foi aquela noite, quase que a noite toda. No outro dia, a Jandira e eu com aquele olhão assim roxo. Na outra noite, do mesmo jeito, e assim foi. Depois de um tempo, nós fomos levá-la para o médico. E o médico falou assim: está na hora, ela não precisa mais mamar de noite não, ela pode dormir, deixa ela. Mas doutor, ela chora. Ela disse: você já ouviu dizer que choro mata alguém? Eu disse: não. Então, deixa ela chorando. Eu falei: mas doutor, o senhor não tem coração? Não tem coração? Aí, pô, então tá bom. A Jandira e eu nos preparamos naquele dia. Quando chegou de noite, fomos deitar. Mas logo ela acordou. A Jandira, eu aprontei a mamadeira, a Jandira trocou e deixou tudo arrumadinho. Não tinha motivo para estar acordada, e muito menos para estar chorando. E a Jandira e eu na cama. E ela chorando. E ela foi chorando, moço. E essa menina, olha, e chorava com gosto, viu? Eu conheço poucas crianças que choram com gosto, a menos do Jacozinho, quando ela está comendo. Mas o Jacozinho na hora de comer, ela na hora de dormir. Então, mas chorava com uma força que a vizinhança toda escutava. E a Jandira e eu com os coração. Na hora que um ia querer pegar, um segurava o outro. Você não vai. E essa menina foi chorando. Na hora que ela acabou as forças, ela dormiu. Dormiu, aí a gente foi dormir também, um dia já estava amanhecendo. Irmãos, eu ouvia com ela todas as músicas clássicas que você podia imaginar.
Por isso que ela gosta de música desse jeito. Ouvia aqueles hinos. Quando acabava os meus, aquela época LP, de hino, passava por músicas clássicas, ia o Beethoven, Mendelssohn, Bach, ia passando por tudo. Pois bem, veio a segunda noite, terceira noite, quarta noite, quinta noite. E a gente ficava, não, eu vou, você não vai. Eu vou, não vai. Passaram 5, 6 noites. Mas dormi igual um anjo. Porque ela cansou de chorar, até não ter mais forças para chorar. Né? A minha filha teve a experiência. Não igual a de Davi. O texto fala que ele chorou até não ter mais forças para chorar. E depois que ele chorou, ele resgata as suas forças, ele renova as suas forças, ora e pergunta a Deus: Senhor, o que eu faço agora? Eu devo sair à luta. E Deus fala: vai à luta. Vai à luta. E no 1 Samuel capítulo 30, versos 4, 8 e 9, diz assim: partiu, pois, Davi para a luta. Partiu, pois, Davi para a luta. Ele teve o tempo de chorar por aquilo que ele havia perdido. Mas, irmãos, tem tempo para tudo. A gente não pode ficar a vida inteira chorando por aquilo que perdeu, não é? Quem sabe, meu querido, é isso que você está precisando fazer. Parar de chorar o leite derramado e voltar à luta. Pare de chorar a derrota sofrida na sua vida moral, financeira, familiar e espiritual e comece a lutar para resgatar o que pode ser resgatado, a reparar o que pode ser reparado, a restaurar o que pode ser restaurado, mas deixe para trás aquilo que não pode ser restaurado, aquilo que não pode ser resgatado, aquilo que não pode ser recuperado. Tem que ficar para trás e começar a vida nova. A vida continua. Depois de negar covardemente a Jesus por 3 vezes consecutivas, Pedro viveu com certeza os dias mais tristes e piores de toda a sua vida, certamente achando que havia chegado o fim, o seu ministério, antes mesmo de começar. Contudo, foi grande a sua surpresa a ouvir de Jesus por 3 vezes consecutivas as seguintes palavras: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Amados, através dessas palavras, Jesus estava dizendo a Pedro que o pecado o havia abatido e desqualificado, mas o seu perdão o havia restaurado e habilitado a voltar para a luta. E Pedro entendeu essa mensagem e voltou à luta sem medo que o diabo, a sua consciência ou qualquer pessoa do seu convívio pudesse apontar o seu dedo e dizer: olha o passado, olha o que você fez e agora quer dar uma de pregador. Você negou Jesus agora mesmo e agora quer dar uma de autoridade e dizer que a gente é pecador? Não, ele assume a sua posição de restaurado e volta com todo o vigor para servir a Cristo. E no seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas se convertem, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu conheço, e você conhece também, com certeza, muitas pessoas talentosas na área do louvor, da evangelização, da pregação, do ensino, do discipulado ou de outra área qualquer, que estão inutilizados, fora de combate e que precisam voltar à luta, como aconteceu com Josué. E se você que está aqui dentro, ou você que me ouve em algum lugar desse planeta Terra, através da internet, se você é uma dessas pessoas talentosas, mas que se encontra inutilizado por alguma coisa que aconteceu no seu passado, eu quero te convidar a tomar essa importante decisão de voltar agora mesmo para a luta. Vitórias nos esperam em 2014. Amém, queridos? E eu quero concluir a mensagem desta noite
relembrando os irmãos os seguintes pontos. Não aceite uma derrota sem refletir na sua causa, mas não deixe de remover os empecilhos. Segundo, não contente em ficar aquém do Jordão, quando podes ir além, mas não deixe de resgatar a sua autoconfiança. Terceiro, não se dê por vencido por ter perdido uma batalha, se podes ir à luta e vencer a guerra. Que o Senhor nos ajude nessa volta, para que possamos ter vitórias marcantes neste ano de 2014, como Josué teve naquele dia. Amém? Curve a sua fronte agora. Pare um pouco para pensar em tudo aquilo que você ouviu, naquilo que o Espírito Santo trouxe na sua mente enquanto você ouvia essa pregação. E peça a Deus que te dê uma vida diferente daquela que você às vezes tem vivido, que você almeja. Senhor amado, quem sabe, Pai, nesse ano de 2013, esse ano que se findou, alguns de nós fomos abatidos em alguma área da nossa vida, e esse abatimento nos trouxe desânimo, até mesmo enfraquecimento na fé, nos deixou desanimados e ainda sentimos esse efeito sobre a nossa vida. Mas nós pedimos em nome de Jesus que assim como o Senhor restaurou Josué, que o Senhor nos restaure também, Senhor. Assim como o Senhor o trouxe de volta para a luta, que o Senhor nos traga também. E que assim como o Senhor deu a ele vitórias extraordinárias, o Senhor nos dê também, Senhor. Oh Pai, ajuda-nos a levar a sério esta palavra do Senhor. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. Senhor, limpa-nos, ó Pai. Renova-nos, ó Senhor. Restaura-nos, ó Pai. E dá-nos um novo ano na Tua presença, cheio do vigor do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.
sol já cansado brilhar em nuvem de desvanecer. Meio